Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. E hoje eu quero trazer mais um assunto importante para vocês. O dispensacionalismo, ele é um assunto historicamente recente. Vou repetir. O dispensacionalismo, ele é um assunto historicamente recente, ok? Por que que isto é importante a gente saber? O dispensacionalismo, ele foi desenvolvido como um sistema, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. Ele foi desenvolvido como um sistema no início do século XIX, ok? E o que é um sistema? O sistema é quando você junta algumas características, algumas regras, algumas questões em um bloco, em um conjunto, tá? Então, esse conjunto de características é um sistema. Então, quando o dispensacionalismo surgiu como sistema? No início do século XIX, né? A autoria, né, desse sistema é atribuída a um homem chamado John Nelson Darby, que infelizmente ele é muito atacado aí atualmente, né? Porque tem algumas pessoas que não são dispensacionalistas e para defender a sua posição, em vez deles defenderem a posição, eles acham melhor atacar a posição dos outros, né? E por conta do John Nelson Darby ser considerado o pai do dispensacionalismo, muita gente quer atacar ele. Mas quando você for estudar a biografia de John Nelson Darby, você vai ver que ele foi um homem temente a Deus, um homem muito zeloso da palavra de Deus, um erudito, tá? Sem dúvida, um dos maiores teólogos do século XIX. É, traduziu a Bíblia para 3 idiomas, plantou centenas de igrejas em vários países, tá? Então teve um trabalho missionário também muito impactante, ok? Foi um debatedor de teologia, né? Pouca gente sabe disso sobre ele. E foi um apologista também, tá? O seu trabalho inicial na igreja cristã era converter católicos à fé cristã, né? Então ele converteu centenas de católicos no início do século XIX, tá? É um evangelista muito capaz, tá? E ao mesmo tempo foi um homem muito simples, né? Há relatos de ele ter sido já confundido com mendigo, né? Que ele andava de forma muito simples, apesar de vir de uma família bastante rica da sua época, tá? Então, esse aí é o John Nelson Darby, que é o considerado aí o pai do dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo, ele é recente como um sistema, tá? Agora, uma coisa que pouca gente fala é que as características do dispensacionalismo, quando elas são separadas, né? Você tem um sistema aqui, as características todas juntas. Quando elas são separadas, tá? Você tem elas separadas, você vai encontrar cada uma dessas características durante toda a história da igreja até lá na Bíblia, ok? Então, por exemplo, uma das características do dispensacionalismo é o que é chamado de interpretação literal, também conhecido como interpretação histórico-gramatical, tá? Será que a gente vê isso na Bíblia? Será que os autores bíblicos se preocupavam com a gramática? Será que não, né? O que Jesus quis dizer quando nem um J, nem um tio passariam das escrituras, né? Ele não está citando termos gramaticais relacionados ao texto. Quando os autores bíblicos interpretam a palavra de Deus, né, quando eles interpretam uma mensagem divina, como é que eles interpretavam isso? Era de forma alegórica? Era de forma figurada? Vejamos algo prático. Todo mundo conhece a história de Noé e do dilúvio. Quando Deus apareceu para Noé e mandou Noé construir a arca, Deus ele deu vários detalhes para Noé. Ele disse: ó, você vai construir a arca, o tamanho da arca vai ser esse tamanho para cima, desse comprimento por lado. Deu detalhes, tá? Como foi que Noé interpretou essa mensagem de Deus? Será que Noé, quando Deus terminou de falar com ele, Noé pensou: ah, isso deve ser algo figurado. Eu não vou construir arca nenhuma, não, deve ser algo alegórico. Será que foi assim que Noé interpretou essa mensagem? Né? É óbvio que não, né? Se ele tivesse interpretado a mensagem de Deus de forma alegórica, nenhum de nós estaríamos aqui, né?
Mas, então você percebe que a característica da interpretação literal, ela já existe desde que o mundo é mundo, ok? Outra característica importante do dispensacionalismo é, por exemplo, a crença em dispensações, tá? Da onde vem o nome, né? Dispensacionalismo. Mas nós podemos ver ao longo da história da igreja pessoas ensinando sobre dispensações diferentes, ou isso só apareceu no século XIX? Não, nós vemos desde lá dos tempos bíblicos até os nossos períodos atuais, pessoas que ensinam a respeito das dispensações, ok? Então, quem conhece de história da igreja sabe do que eu estou falando. Mas vamos a uma questão bem prática. O que é uma dispensação? A dispensação é um modo de administração, tá? Isso é uma dispensação. Vem da palavra grega lá, oikonomia, né? Que é a ideia de um administrador da casa, tá? Que é da onde deriva a palavra economia, tá bom? Então, o que é uma dispensação? É uma administração, tá? Então, numa administração, nós temos regras, nós temos coisas estabelecidas, ok? Vamos para a questão prática. Você, quando você vai hoje para a sua igreja, cultuar no domingo, né? Você sai da sua casa, pega a sua Bíblia, vai com sua família. Você não pode esquecer o seu cordeiro, né? Como assim, irmão? Cordeiro? É o seu cordeiro. O cordeiro para fazer o sacrifício. Não, irmão, a gente não faz sacrifício lá na igreja, não. Opa, graças a Deus, você não faz nenhum sacrifício lá na sua igreja, né? Mas por quê? No Antigo Testamento não era feito? No período de Moisés não era feito sacrifício? Lá desde de Caim e Abel. Lembra que Abel fez um sacrifício? Né? Por que, é que você hoje não faz um sacrifício? Por que, é que você hoje não leva um cordeiro e sacrifica esse cordeiro lá no altar? É porque você está em um período administrativo diferente. Houve algo que aconteceu que rompeu com essa prática. O Cordeiro de Deus perfeito, que é Jesus Cristo, ele já foi sacrificado. Então não há necessidades mais de você fazer um sacrifício. Então, hoje não há mais o templo judaico, que era onde os sacrifícios eram feitos. Tá? Então, nós estamos em uma dispensação diferente. Você sabendo o que é isso ou não, nós estamos numa dispensação diferente. Você aceitando isso ou não, nós estamos em uma dispensação diferente. Então, se você não leva animais para sacrificar no culto, é porque você já tem no seu subconsciente que você está em um período diferente, é um período administrativo diferente, ok? Então, quando a gente fala que o dispensacionalismo é algo recente, nós estamos falando do dispensacionalismo como um sistema, com essas características todas juntas, ok? Então, como um sistema organizado, essas características, essas regrinhas todas juntas, nós vamos encontrar o dispensacionalismo apenas no século XIX, tá? Depois do trabalho lá do John Nelson Darby, ok? Então, mas e as características do dispensacionalismo? Não, as características do dispensacionalismo você vai encontrar ao longo de toda a história da igreja, ok? Então, é muito importante a gente entender isso, porque muitos pegam essa questão do dispensacionalismo ser recente e passam a ensinar que tudo que está no dispensacionalismo é recente. E isso é um equívoco, isso é um erro, e às vezes é até uma mentira, né? Que eles fazem isso de forma proposital, ok? Mas, como eu expliquei para vocês, as características são antigas, tá? Então, isso é o que eu tinha para dizer para vocês neste vídeo. Fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.